Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Anthony. Estou trazendo para vocês mais algumas questões de raciocínio lógico. Desta vez o tema é de análise combinatória do subtópico princípio multiplicativos. Então, para quem está se preparando para a Guarda Municipal de Petrolina, Guarda Municipal Cabo, PM Pernambuco, PM Ceará, PM Bahia ou qualquer outro concurso, este assunto é muito frequente nas provas. A análise combinatória e princípio multiplicativo tem sempre caído nas provas dos vários concursos por aí. Então, não serve apenas para esses em específico, para a Guarda Municipal de Petrolina, Cabo ou PMs. Então, serve para qualquer outro, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, entre outros concursos aí. A análise combinatória usando o princípio multiplicativo é um assunto muito frequente nas provas. Então acompanha comigo a resolução dessa primeira questão. E antes de começar é o seguinte, eu vou deixar o link para você baixar esse material em PDF. São apenas 6 questões. E vou deixar também o link na descrição do vídeo do meu Instagram para você ir lá e me seguir no Instagram, ok? Então vamos lá a primeira. Quantos são os anagramas da palavra bombeiro que iniciam com a letra M e terminam com a letra E? Vejam bem, essas questões que envolvem princípio multiplicativo, anagrama, permutação, devem ser resolvidas iniciando pelas restrições. E essa questão aqui, ele impôs duas restrições. Qual é a primeira restrição? Iniciar pela letra M, iniciar com M e terminar com E. Esse anagrama deve terminar com E. Olha, o seguinte, quantas letras tem a palavra bombeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 letras. E repare também o seguinte, há letras que são repetidas, como o B, que aparece 2 vezes, e o O, que também aparecem 2 vezes. Quando isso acontece, devemos eliminar essas repetições. E como é que elimina? Dividindo pelo fatorial da quantidade de vezes que o B aparece e também pelo fatorial da quantidade de vezes em que o O aparece. Então, vamos lá. Bombeiro tem 8 letras. Então, vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iniciando pela restrição. Iniciam com M. Se iniciam com M, eu só posso usar uma única letra aqui. Só tenho uma possibilidade para colocar na primeira casa, que é o M. E a outra restrição é que terminem com E. Se termina com E, eu impus uma restrição e só tenho uma possibilidade para usar na última casa, que é a letra E. As demais não têm restrição. Eram 8 letras, lembra? 8 letras. Das 8, eu já utilizei 2. Restam, então, 6. Então, eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o total de anagramas aqui é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E não esquece que tem um da primeira casa e um da segunda. E o outro detalhe que eu falei é que temos que eliminar as repetições, como a repetição do B e a repetição do O. Quantas vezes o B aparece? Então, eu vou usar, são 2 vezes. Então, eu vou dividir aqui pelo fatorial de 2, 2 vezes 1. Vezes, quantas vezes o O aparece? 2 vezes. Então, eu vou também dividir pelo fatorial dessa quantidade. Aí, aqui, olha, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4.
E 4 vezes 1, 4. Esse resultado aqui embaixo é igual a 4, que eu vou simplificar com esse 4 aqui em cima. Ficou agora, ó, 1 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 6, 90, 90 vezes 2, 180, e 180 vezes 1, 180, e vezes 1 de novo, isso é igual a 180. A alternativa para essa questão, letra B de bola. Presta atenção, eu vou repetir. As questões que envolvem princípio multiplicativo, como as questões de anagrama e permutação, se envolverem restrições, vocês devem começar por elas, sempre iniciando pela restrição, certo? A segunda questão diz o seguinte: 3 pessoas entram em uma sala de cinema. Olha, 3 pessoas entram em uma sala de cinema, onde restavam apenas 5 cadeiras desocupadas. Nesse caso, a quantidade de maneiras diferentes dessas pessoas ocuparem esses assentos é... Olha, é o seguinte. No cinema, tem 5 lugares desocupados. E chegaram lá 3 pessoas. Vou desenhar aqui os 5 lugares. Aí chegaram aqui as 3 pessoas. Certo? As 3 pessoas chegaram ao cinema. Aí o detalhe, quando a primeira pessoa entrar, ela vai olhar e vai ter 5 opções para escolher onde vai sentar. Então, ó, são 5 opções para a primeira pessoa. Quando a segunda pessoa chegar, ela já não vai ter mais 5, porque uma cadeira está ocupada, que foi pela primeira pessoa. Então, restam apenas 4 lugares para a segunda pessoa escolher. A terceira pessoa, ela não vai ter também 4 lugares. Ela vai ter apenas 3, porque uma já está ocupada pela primeira e a outra cadeira já está ocupada pela segunda pessoa, restando apenas 3 opções para ela. Tenho aqui as quantidades de cada possibilidade e é só usar o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, ó, letra D. São 60 maneiras dessas pessoas escolherem onde irão sentar. Questão bem fácil e bem tradicional aí. São lançados 2 dados e multiplicados os números de pontos obtidos em cada um deles. A quantidade de produtos distintos que se pode obter nesse processo é... Olha, primeiro eu tenho que saber quantos são os resultados possíveis no lançamento desses 2 dados. Ou nem isso, você pode fazer aqui o seguinte. Como eu sei que eu vou ter que multiplicar os 2 valores em cada dado e descartar os resultados que já foram repetidos, vai ficar o seguinte. Lembre o seguinte aqui, o seguinte, olha. 4 vezes 1 é 4 e 2 vezes 2 é 4 e que 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 2 dá 2. Certo? Esses resultados repetidos é que eu vou descartar. Então, vamos lá. Vou começar aqui. 1. O 1 vai multiplicar todos. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 2. 1 vezes 3. 1 vezes 4. 1 vezes 5. 1 vezes 6 e só. Agora é a vez do 2. Repara que você já multiplicou 1 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, aqui eu vou começar com 2 vezes 2. Aí, 2 vezes 2. 2 vezes 3. Ó, mais um detalhe aqui que eu acabei pulando. 2 vezes 2, eu disse lá em cima, antes de começar a questão, é igual a 4 vezes 1. Então, eu vou descartar esse caso. 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6. Morreu aí. Agora é a vez do 3.
Repara que eu já contei 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Então, vou começar do 3 vezes 3. 3 vezes 4, 3 vezes 5 e 3 vezes 6. Agora, vamos usar o 4. Lembra que eu já multipliquei 4 vezes 1, 4 vezes 2 e 4 vezes 3. Então, eu vou começar do 4 vezes 4, 4 vezes 5 e 4 vezes 6. Agora, eu vou para o 5. Lembra que eu já multipliquei 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e 5 vezes 4. Vou fazer agora 4, as 5 vezes 6 e 5 vezes 5. E o 6 só vai restar 1, porque o 6 já multiplicou 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, só falta 6 vezes 6. Que quando você contar aqui, vai dar um total de 18 casos. Então, são 18 produtos onde os resultados são distintos. 18 produtos distintos. Os outros, o restante, vai dar um desses valores que já tem aqui. Certo? Então, está aí a questãozinha. A senha de determinado computador é um número de 4 algarismos distintos. Olha, a senha é um número de 4 algarismos distintos. Tem a restrição da palavra distintos. Cuidado. Formado por elementos do conjunto. Olha o conjunto aqui, ó. Olha quais são os elementos. 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Nesse caso, o número de senhas diferentes possíveis é igual a... Você vai formar um número que tenha 4 algarismos e todos devem ser distintos, utilizando apenas os algarismos que estão disponíveis aqui. Esse conjunto de algarismos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos disponíveis. Nós temos aqui 6 elementos disponíveis que eu vou ter que usar para formar esses números. E o detalhe é que são algarismos distintos. Então, para posicionar o primeiro algarismo, existem 6 possibilidades. Eu posso usar qualquer um dos 6. Como é distinto, eu não posso repetir. Então, eu já usei um e descartei. Dos 6, só restam 5. E agora vão restar 4. E agora vão restar 3. Usa o princípio multiplicativo para achar o total de números possíveis. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. Então, são 360 números disponíveis. Alternativa para isso, letra B. Ok, essa também é uma questão muito frequente e muito tradicional. 7 pessoas se dirigem para formar uma fila em frente ao único caixa de atendimento individual em uma agência bancária. Dessas 7 pessoas, 4 são idosos. Um servidor da agência deverá organizar a fila de modo que os idosos sejam atendidos antes dos demais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de se organizar a fila é... Compreenderam a questão? Temos aqui 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessas 7, 4 são idosos. Aqui, ó, 4 são idosos. Os idosos que devem ter prioridade no atendimento. Então, ele quer saber de quantas formas eu posso organizar essa fila. Primeiro, eu vou permutar os idosos,
que estarão na frente. São 4. Então, tem 4, 3, 2 e uma possibilidade. E em seguida vou permutar o restante. Se eram 7 pessoas, 4 idosos, 3 estão em idade que não merecem prioridade. Então aqui, ó, 3, 2, 1. Em seguida, faz a multiplicação desse total de possibilidades. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, por que é que eu não troco aqui a ordem, boto os idosos para trás e os jovens para frente? Porque os idosos devem ter prioridade. E a fila tem que começar sendo atendida pelos idosos. Então, você agora faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 2, 144. Então, são 144 formas distintas de organizar essa fila. E a alternativa disso é letra D, de Danone. Em um plano alimentar, Celso recebe 5 sugestões de café da manhã, 7 sugestões de almoço, 7 sugestões de almoço e mais 4 sugestões de ceia. Sabe-se ainda que, além das três refeições citadas, ele ainda tem a opção, de fazer, tá? Não é que ele vai fazer, ele tem a opção de fazer o lanche da tarde, com 3 sugestões diferentes. Considerando-se esse caso hipotético, Celso pode se alimentar em um dia seguindo o plano alimentar de quantas maneiras diferentes? Olha, prestem atenção, o seguinte. Celso, ele tem a opção de fazer o lanche da tarde, não é obrigatório. Mas as outras refeições ele vai fazer. Isso também é uma questão tradicional, ok? Então ele pode fazer ou não fazer. Então vamos pela ideia de que ele pode fazer o lanche, de que ele vai fazer o lanche da tarde. A primeira hipótese, ele faz o lanche da tarde. Ele faz o lanche. Então teremos o seguinte, olha, Celso tem 5 sugestões de café da manhã, 7 sugestões de almoço, vai multiplicando tudo, questão tradicional, mais 4 opções de ceia. Sabe-se ainda que, além das 3 refeições citadas, ele tem a opção de fazer o lanche da tarde, que tem 3 sugestões diferentes. Multiplica aqui agora, ó. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 4, 140. 140 vezes 3, 420. Certo? Opção de ele fez o lanche da tarde. Agora, imaginemos que ele não fez o lanche da tarde. Então, ó, essa última opção aqui não tem. Então, vai ser 5. Ele só tomou café da manhã, almoçou e fez a ceia. Aí, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 4, 140. Então, qual é o total de possibilidades? Ele pode ter feito o lanche da tarde ou não. São 420 maneiras fazendo o lanche da tarde, mais 140 não fazendo o lanche da tarde, que dá um total de 560 maneiras distintas de se alimentar em um dia seguindo o plano que foi passado para ele. A alternativa disso aí, letra C. O detalhe desta questão está aqui, ó, a opção de fazer o lanche da tarde. Tá? Ele não faz, ele tem a opção de fazer. Pode ou não pode? E a gente tem que considerar os dois casos. O caso que ele faz o lanche da tarde e o caso em que ele não faz o lanche da tarde. Tranquilo? Eu sou o professor Anthony e respondi para vocês aqui algumas questões de princípio multiplicativo que entra no conteúdo de análise combinatória. Um assunto muito frequente nas provas dos concursos por aí afora. Então,
Espero que vocês tenham gostado. Estarei postando mais vídeos no decorrer do tempo. E não esquece, se inscreve aí, vai lá no meu Instagram e também me segue. E se quiser algum material em específico, pode entrar em contato deixando uma mensagem no direct. Qualquer dúvida pode deixar um comentário e assim que possível eu respondo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.